Olá, tudo bem? É sempre bom poder estar com você. Eu espero que você esteja gostando e possa até divulgar algumas coisas que nós estamos ensinando aqui, que eu acredito ser importante para a nossa vida, no vídeo anterior, essa aqui é a segunda parte do vídeo anterior que eu fiz. A primeira parte ficou assim, ia ficar muito comprida, então eu resolvi fazer em duas partes. Então, se você está chegando agora, antes de você ouvir esse vídeo, talvez você deva ouvir e assistir o vídeo anterior, onde eu explico sobre a razão pela qual existem várias versões das Bíblias hoje no mercado editorial. Você vai numa livraria e tem lá Bíblia católica, tem Bíblia espírita, tem Bíblia dos Testemunhas de Jeová, tem a Bíblia evangélica, e várias versões e vários comentaristas. Tem o Russell Shedd, que é um comentarista, tem o Scofield, que é um comentarista. Eu estou ainda meio antigo, né? Tem gente mais recente no mercado. Eu falei que tem até pastores, líderes evangélicos que estão dando as Bíblias de acordo com as suas interpretações, com seus comentários. Algum tempo atrás eu ganhei uma Bíblia do meu irmão, a Bíblia comentada pelo Jimmy Swaggart. É uma Bíblia de estudo, grossa, pesada, linda, muito bem encadernada, como o americano gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Muito bem encadernada, com borda dourada, capa de couro, muito bem feita, a parte física da Bíblia muito bem. A parte interna, né, o conteúdo dela, comentada versículo por versículo pelo evangelista Jimmy Swaggart, que foi um grande pregador na década de 80, no comecinho da década de 90. Eu ganhei essa Bíblia dele e eu sempre vou lá para ver o que é que ele diz acerca de determinados textos. Qual é o comentário que ele faz? Eu tenho também uma Bíblia chamada Bíblia Vida Nova, que foi comentada pelo Russell Shedd e por mais 4 teólogos norte-americanos. E eu vou lá às vezes pesquisar e ver o que eles dizem acerca de determinados versículos. Algum tempo atrás eu ganhei uma Bíblia também do apóstolo Hernandes, comentada pelo apóstolo Hernandes da igreja Renascer. Confesso que eu não gostei muito dos comentários dele, fica muito ligado, né, à teologia da prosperidade, riqueza, bênçãos materiais. Eu acabei até dando essa Bíblia para uma pessoa. Talvez nem devesse ter feito isso. O que não é bom para mim não pode ser bom para os outros também. Eu tenho também a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, a versão do Novo Mundo. Eu estou olhando para lá porque é ali que está a minha biblioteca, né? Devo ter ali uns mil livros, 1000 livros mais ou menos. E tem assim, acho que umas 15 Bíblias. Tem a Bíblia Católica, que é uma boa Bíblia, a Bíblia Católica tem 8 livros a mais. E tenho a Bíblia, eu tenho 2 Torás. Eu tenho um Torá que eu ganhei de uma israelita, uma israelense, quando eu trabalhava numa igreja em São Paulo. Ela se converteu ao Evangelho e ela me deu uma Bíblia muito bonita, o Torá. O Torá é o Antigo Testamento dos judeus. E eu ganhei uma Bíblia israelita, mais moderna, de um amigo meu de São Paulo também, capa verde e tudo. Tenho ali também, eu tenho o Evangelho segundo Allan Kardec, como que ele interpretou o Evangelho de Jesus segundo o seu entendimento. Allan Kardec, que é um líder espírita, né? Espírita. Eu tenho outra versão, deixa eu ver mais o que eu tenho ali. Eu tenho uma Bíblia de língua espanhola, né? Uma língua de língua espanhola, e tenho uma Bíblia, e tenho 2 versões norte-americanas. Eu tenho do King James, que é o Rei Tiago, que é uma tradução mais antiga, e tem uma mais moderna também. Enfim, eu tenho ali acho que umas 15 Bíblias, mais ou menos. Essas mais recentes do mercado atual, eu não as compro. Vou confessar para você que eu não as compro porque
entrando em algumas livrarias e folheando algumas Bíblias e vendo os comentários, notas do rodapé, a gente vê muita distorção, sinceramente, muita distorção. Então eu tenho essas versões mais antigas e estou muito bem com elas. Tem a Bíblia hoje, tem muitas Bíblias, né? Tem uma Bíblia mais para o mercado jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, tem a Bíblia das mulheres, que traz assim estudos bíblicos acerca das mulheres da Bíblia, tem a Bíblia do pregador, que já são assim com divisões para o cara pregar no púlpito da igreja, tem a Bíblia do empresário, que fala sobre administração financeira, muitas coisas hoje, né? E o texto em si, as escrituras, que é o que nos interessa, muitas vezes as pessoas não leem. É muito triste isso. As pessoas não leem a Bíblia mais, deixando que o Espírito de Deus revele para elas as escrituras. Uma geração que está acostumada com WhatsApp, Messenger, uma geração que está acostumada com café instantâneo, todas as coisas são rápidas, então as pessoas querem a coisa interpretada, né? As pessoas querem assim, o bolo mastigado, já não basta mais o bolo pronto, o bolo feito, precisa estar mastigado. Isso é muito ruim. Está dissolvendo o entendimento das Escrituras. Está dissolvendo. Sabe o que é dissolver? Está assim superficializando o entendimento das Escrituras. É muito triste isso. Eu sou de uma geração mais antiga, onde nós só tínhamos o Novo Testamento. Lembra aqueles Novo Testamento que era dado assim em hotéis, em escolas, em motéis, em postos de gasolina? Eu sou dessa geração que nós não tínhamos. Uma Bíblia era muito cara, então a gente só tinha o Novo Testamento. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu aprendi muitas coisas de Jesus lendo só o Novo Testamento. Depois eu ganhei uma Bíblia da minha tia, antiga, ela não usava mais, ela deu para mim. Foi assim, o maior presente da minha vida, ter uma Bíblia toda nas minhas mãos. E a minha avó, que era uma católica piedosa e muito rigorosa, um dia a minha avó pegou eu com a Bíblia na mão e minha avó falou assim: não, filho, não leia isso, porque isso daí, se não for lida por padres e explicada por padres, esse livro aí deixa louco. Eu sou desse tempo. A minha avó falou isso, coitadinha, já está no céu com Jesus. Mas ela disse isso, ela falou assim: não leia, porque isso daí está deixando as pessoas que leem a Bíblia sem a explicação do padre, ficam loucas. Esse era o entendimento quando eu me converti, há 500 anos atrás. E você pode achar que é uma coisa, como eu disse no vídeo anterior, pode ser uma coisa irrelevante. O que ele está falando aí? Ele está contra o mercado editorial das Bíblias? Não, não estou contra. Eu agradeço a Deus pelas Bíblias hoje no mercado. Mas tem muita coisa perigosa aí. Porque se a pessoa ela quer conhecer a Deus, se a pessoa quer ter um entendimento acerca de Deus, tem muitos caminhos. Mas só existe um caminho certo. Só existe um caminho certo. Jesus é o caminho. Jesus disse lá em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí que está o perigo. Porque para conhecer a Deus, existem muitas Bíblias e muitos comentários e muitas interpretações. Existem muitas explicações acerca de Deus, né? Mas só existe um caminho que nos conduz a Deus. Porque Deus, veja bem, Deus é uma entidade, é uma pessoa abstrata. E a gente tem entendimento de Deus. Muitas vezes o nosso entendimento
de Deus não é a verdade de Deus, mas é a nossa verdade. É o meu entendimento. Eu estou lendo um livro chamado Frankenstein. É uma história antiga, tem até filmes acerca de Frankenstein. E esse Frankenstein, ele é um médico alemão, e ele resolve fazer uma pessoa, ele decide construir um ser humano, só que esse ser humano ele é uma construção de muitos membros de pessoas mortas. Então ele pega a perna de um morto, ele pega o braço de uma morta, e ele vai pegando partes de pessoas mortas, e ele é um médico, e ele vai construindo um ser humano segundo o que ele gostaria que fosse. Então ele vai escolhendo, assim, ele vai escolhendo partes, membros, órgãos de seres humanos que já morreram. Ele tem acesso, né, ao necrotério, e lá ele vai cortando os pedaços dos corpos e vai construindo um ser humano segundo a vontade dele. É Frankenstein o nome desse livro. Eu estou lendo ele, é uma versão em inglês. Mas tem muito filme no mercado, tem muito filme na internet sobre ele. Aí eu estava pensando, a gente também constrói Deus assim. Você também faz Deus assim. A gente pega pedaços de entendimento dos outros que a gente acha bonito acerca de Deus, fora aquilo que já foi nos ensinado pela avó, são pedaços também, né? São membros. Foi ensinado pela avó, foi ensinado pela tia, pela mãe, pelo pai, pela professora, pelo professor, por aquele ateu da faculdade, pelos filósofos, pelo Nietzsche, pelo Jung, né, pelo Freud. A gente vai pegando pedaços. O que o padre Fábio de Mello fala de Deus é muito bonito, o que aquela pessoa que segue os messiânicos, muito bonito, os budistas. A gente vai pegando pedaços e vai construindo o nosso Deus, como um Frankenstein, como o Dr. Frankenstein. É errado a gente fazer isso, porque tanto no filme como na vida real, esse ser humano, esse Frankenstein, ou no nosso caso, esse Deus que a gente constrói, é um Deus perigoso. E na história ele sai, porque ele se revolta, né? Ele descobre que ele é um ser criado de várias partes de pessoas mortas, e ele se revolta contra o doutor, e se revolta contra os seres humanos, e sai arrebentando e matando muita gente. E isso acontece também quando a gente constrói o nosso Deus. O meu Deus é assim, o meu Deus... Você já percebeu que as pessoas têm várias versões acerca de Deus? E quando eu falo das várias versões da Bíblia, talvez isso também influencie essa construção desse Deus Frankenstein, que é uma construção, é uma junção de várias interpretações. Porque o comentarista tal disse isso acerca de Deus, o outro falou isso, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, esse tipo de Deus aqui eu não gosto, então eu tiro fora. Aquele Deus também ali é muito radical, tiro fora. E a gente vai pegando perna de um Deus e braço do outro e orelha de outro, e a gente vai construindo o nosso Deus. E esse Deus que a gente constrói, geralmente ele vai se voltar contra nós. Vai se voltar contra nós. Ou ele vai nos destruir, ou ele vai nos achatar, ou ele vai ser assim um Deus bem liberal, bem libertino, pode tudo, faça tudo. Quer dizer, é um caminho de destruição também. Ou é um Deus muito radical, um Deus assim muito fariseu, um Deus muito doutrinário, um Deus muito fanático, também vai destruir a nossa vida. Quer dizer, o Deus que a gente acredita é o Deus que vai produzindo a nossa vida. Você acredite nisso ou não? Até o ateu que não acredita em Deus, ele acredita em alguma coisa. Talvez
aquela estrutura filosófica de conhecimento que ele tem, intelectual que ele tem, aquela construção toda, é o Deus dele, é o Deus do ateu. Não é o Deus cristão, não é o Deus judeu, não é o Deus dos muçulmanos, Alá, mas é o Deus dele, construído por filósofos, construído por poetas, construído por políticos. Também é o Deus dele. Interessante que o Salmo 115 fala que a gente acaba se tornando um reflexo do Deus que nós acreditamos. Sabia disso? Se o seu Deus é o dinheiro, e isso também é um Deus, o Deus às vezes é o dinheiro. Jesus disse que é mamon. Mamon na Bíblia é traduzido como riquezas. Tem gente que só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro, e se o dinheiro for tirado dele, ele se mata, porque o Deus dele morreu. O Deus dele sucumbiu ao mercado de ações. O Deus dele faliu. Então, a pessoa, ela é o Deus que ela criou. Até, como eu disse para você, até o ateu tem o Deus dele. Até o ateu. Eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Eu fiz 2 faculdades. E tinha professores que eram ateus. Geralmente de filosofia, sociologia, de história, eles são assim revoltados contra o Deus judaico-cristão, né, que é o Deus da Bíblia. Então, às vezes o Deus dele se tornou Marx, Karl Marx, é o Deus dele, né? O Deus dele se tornou Gramsci, né? O Deus dele se tornou Trotsky, né? O Deus dele se tornou Lenin. Quer dizer, todo mundo tem, todo mundo precisa crer em alguma coisa, todo mundo tem esse conjunto de crenças. E ele vai se tornando aquilo que ele acredita que é o Deus dele. Você está entendendo? Por isso que é muito importante a gente crer no Deus certo, no Deus verdadeiro. Essa é a expressão que Paulo usa muito nas cartas dele, o Deus da verdade, ou Deus verdadeiro. Ele usa muito essa expressão. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, por exemplo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, eu estava falando da tradução da Bíblia, eu vou voltar para lá, mas isso que eu estou falando tem tudo a ver. E eu vou abrir aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Aí no verso 3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que o verdadeiro Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Esse é o Deus que Paulo crê. Qual que é o Deus de Paulo? O Pai do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo? Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele era rabino. O nome original do hebraico de Paulo é Saulo, e na raiz de Saul. Ele fala assim: eu sou benjamita, da tribo de Benjamim, sou descendente de Abraão. E na lei, ele diz assim, na lei eu fui rigoroso, eu fui zeloso na lei, seguidor na lei. Ele diz assim, na minha idade, como jovem que eu era, seguidor da lei, eu ultrapassava em rigor os mais velhos, os mais idosos, de tanto radical que eu era. Aí o que Paulo fez? Esse Saulo, que é autor de 2/3 do Novo Testamento, foi escrito por ele.
por um rabino judeu, de sangue judeu, seguidor da lei, do Torá, do Midrash, do Talmud. Esse homem teve um encontro com Jesus Cristo, que ele diz que foi na estrada de Damasco, capítulo 8 e 9 de Atos. Ele conta a história dele, e ali ele teve um encontro com Jesus. Na verdade, ele nem chegou a ver Jesus, ele viu uma luz mais forte do que o sol, que chegou a derrubá-lo do cavalo, derrubou ele do cavalo, e ele ficou cego por 3 dias. Esse rabino, esse jovem rabino, quando estavam apedrejando Estevão, que era um discípulo de Jesus, Saulo estava lá no meio da multidão e ele estava apoiando o apedrejamento de Estevão. Quando os caras estavam jogando pedra em Estevão para matá-lo, porque ele era um seguidor de Jesus, Saulo estava lá e pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo, que aquilo ali era uma indicação de que Saulo, sendo fariseu e sendo da casta, da autoridade do templo, ele estava permitindo o assassinato de Estevão, segundo a lei. Por isso que jogaram a roupa aos pés dele, porque estavam apedrejando Estevão, capítulo 7 de Atos, com a permissão de Saulo. Esse Saulo, que era rigoroso, seguidor do judaísmo, da Torá, do Pentateuco, do Talmud, do Midrash, quando foi para Damasco, Jesus Cristo apareceu para ele numa visão, a luz foi tão intensa, ele não chegou nem a ver Jesus, porque a luz era muito intensa. Ele caiu do cavalo, ele ouviu uma voz, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para você vir contra mim, Saulo. Você vai apanhar se você vir contra mim. Você vai sofrer. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, os propósitos de Deus. E Saulo ficou cego por 3 dias. E nessa cegueira dele, ele teve uma revelação de Jesus. E ele se tornou o homem mais apaixonado por Jesus que eu conheço na história. E você também. Ele foi o maior propagador de Jesus Cristo quando ele se converteu. É um rabino judeu que se converteu para Jesus. E 2/3 do Novo Testamento foi ele quem escreveu. As cartas foram ele que escreveu. Essa carta aos Romanos e essa carta que eu li aqui aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele que escreveu. Ele disse assim: o meu pai, ele fala assim, o meu Deus é o Pai de Jesus Cristo. Porque para Saulo, antes dele conhecer Jesus, o Deus dele era o Deus de Moisés. Ah, mudou Deus? É outro Deus? Não. Não é que mudou o Deus. Não existem vários deuses. Existe um Deus só. Mas a compreensão, a interpretação, ele seguia era de Moisés. No Antigo Testamento, do Velho Testamento. Ele seguia. O mestre de Saulo, o Deus de Saulo, era o Deus de Moisés. Por isso que ele era radical, ele era zeloso, ele era fariseu de fariseus. Quando ele se encontrou com Jesus e se tornou um discípulo de Jesus, olha a expressão que ele usa aqui: o Pai de Jesus Cristo. O Deus que eu sirvo é o Pai de Jesus Cristo. Já não é mais o Deus de Moisés, é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu mestre. Eu troquei de líder. Antigamente meu líder era Moisés. Moisés estava errado? Não, ele não estava errado, mas ele estava limitado ao entendimento que ele teve. Quando Jesus Cristo veio e Paulo percebeu que Jesus Cristo era o Messias,
prometido no Antigo Testamento, então ele abandona Moisés. É o que Paulo fez. Ele abandona Moisés como líder dele, como mestre, como mentor, como guia dele, e se torna seguidor de Jesus Cristo. Agora o seguidor de Paulo, que não é mais Saulo, porque Saulo é um nome hebraico, Paulo é um nome romano. É como se alguém, por exemplo, aqui no Brasil se chama Tiago. Aqui no Brasil ele se chama Tiago. Ele vai para a Inglaterra, lá ele vai ser chamado de James, porque James é a transliteração do nome Tiago. Paulo também, quando ele se converteu, ele deixou o nome dele hebraico, porque ele tinha cidadania hebraica e romana. Ele deixou aquela cidadania e começou a usar o nome romano, que era Paulo de Tarso. E como Paulo, no seu passaporte, ele tinha acesso a todas as nações dominadas e controladas pelo Império Romano. Por isso que ele usava o nome dele de Paulo, que era o nome romano dele. Mas o que eu quero deixar, e o ponto que eu quero deixar aqui já terminando, é que quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo se torna o seu Deus, que é o meu Deus, e eu espero que seja o seu Deus verdadeiro, porque essa é a função de Jesus. Se você abrir aqui em João, capítulo 17, e eu vou abrir aqui, diz assim, ó, a oração intercessória de Jesus. E a vida eterna é esta, capítulo 17, verso 3 do Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Esta é a verdadeira vida. Esta é a vida eterna, conhecer o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, o seguidor de Jesus, o Deus de Jesus é o Deus do seguidor de Jesus. Assim como o muçulmano segue Maomé, o profeta Maomé, e o Deus dos muçulmanos é o Deus do profeta Maomé, que é Alá, que é o Deus Alá, é o único Deus deles. Alá é o Deus de Maomé, e os muçulmanos seguem os ensinamentos de Maomé. Você está entendendo? Senão o que acontece? Se o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que você serve, o Deus que você crê, é uma construção do Deus católico, do Deus espírita, do Deus budista, você tem aí um Frankenstein. Você tem aí um monstro que você pegou, construído de vários deuses. Aí vira uma confusão, vira uma salada na sua cabeça. O Deus verdadeiro, está aqui em João capítulo 17, esse Deus verdadeiro que nos conduz à vida eterna, é o verdadeiro Deus, e enviou Jesus Cristo. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro não é uma construção humana, de entendimentos, de interpretações dos homens, porque senão cada um constrói o seu próprio Deus, né? E a gente, como eu disse, a gente acaba, o Salmo 115 diz que a gente acaba se tornando igual ao Deus que nós cremos. Se você tem Maomé como seu profeta, você vai se tornar igual Maomé, que interpretou Deus, o Alá, segundo as interpretações dele. Mesma coisa em relação aos rabinos judeus que seguem a Torá, que seguem Moisés. A construção imaginária do Deus deles é segundo as interpretações de Moisés.
Agora, Paulo, que era um seguidor de Moisés e se converteu ao judaísmo, ao cristianismo, a Jesus Cristo, ele fala aqui que o Deus verdadeiro é o Pai de Jesus Cristo. O Deus verdadeiro não é o Deus que eu e você construímos, mas é o Pai de Jesus Cristo. Por isso, terminando, ele diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai conhecer o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus, se não for pelos meus ensinamentos, pela minha doutrina, pela minha pedagogia, Jesus está dizendo. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha aprendido mais alguma coisa. Essa é a segunda parte desse vídeo. Haverá uma terceira parte que eu estou falando um pouco aqui sobre as versões da Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero encontrá-lo da próxima vez. Tchau!